Será que o FGC é realmente seguro e cobre os seus investimentos em renda fixa? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fiz uma análise detalhada, aprofundada da última demonstração financeira do FGC para te trazer aqui todos os detalhes e para te entender a segurança dos teus investimentos. Então, fica ligado nesse vídeo. Eu sou o Matheus Rocha, sócio e consultor de investimentos aqui na Musa Capital e vou te mostrar todos os detalhes. Vamos lá. Para quem não sabe, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade que busca trazer estabilidade e segurança para os investidores do mercado financeiro. Ela existe desde 1995 no Brasil e ela é constituída pelas instituições em geral que atuam no mercado financeiro, que contribuem para o FGC e para que ele possa trazer estabilidade para o mercado financeiro. Eu estou aqui no site do FGC e é interessante destacar que o FGC divulga anualmente demonstrações financeiras, estatísticas e dados muito relevantes sobre a sua atuação no Brasil. Eu entrei aqui na parte de informações, demonstrações financeiras do site do FGC e fiz uma análise um pouco mais aprofundada do relatório anual de 2022, o último publicado até agora pelo FGC, para a gente entender exatamente qual que é a saúde financeira do FGC, se ele é capaz de honrar em caso de algum problema no mercado financeiro, se ele é capaz de honrar os títulos de renda fixa, a poupança, as contas correntes que nós temos nos bancos e nas instituições privadas. Vamos entrar aqui nesse relatório para poder falar dos principais assuntos e para que tu consiga entender qual que é a real garantia do FGC. Eu fiz um resumo do relatório anual de 2022 com as principais informações para a gente trazer aqui e falar sobre o FGC. Para dar uma relembrada em todo mundo que está assistindo, o FGC ele garante, as pessoas e as empresas residentes ou não no Brasil que investem em instituições financeiras brasileiras e que estão investidas naqueles ativos como poupança, CDBs, RDBs, letras de câmbio, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Então, basicamente, naqueles ativos, naqueles investimentos que são emitidos por instituições financeiras, por bancos, Então, ativos bancários, além de também proteger o saldo da conta corrente das pessoas que estão nas instituições financeiras. Importante lembrar que o FGC não dá cobertura para os CRIs, para os CRAs e para debêntures, porque não são títulos emitidos por bancos, por instituições financeiras bancárias. O FGC dá cobertura sobre esses ativos, mas ele tem um limitador, Então ele é limitado a R$250 mil por emissor e por CPF, com um total aí de R$1 milhão que é renovado a cada 4 anos. Então, caso você tenha investimentos acima de R$250 mil, mas distribuído em diferentes emissores, você tem a cobertura de até R$250 mil por emissor, limitado a R$1 milhão no período de 4 em 4 anos. Entrando aqui então na parte mais importante, vamos analisar os principais dados e as informações financeiras do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Considerando o relatório anual em dezembro de 2022, o FGC ele tinha aproximadamente 107, 108 bilhões em patrimônio líquido. Desse montante total, 87 bilhões são as reservas que o FGC tem com liquidez, Então são aqueles ativos que estão ali com liquidez para caso tenha algum problema, algum banco quebre, alguma instituição quebre, o FGC possa pagar, Então 87 bilhões é quanto o FGC tem de liquidez. Nesse gráfico que está aqui na tela, a gente consegue ver aqui em roxo, o patrimônio, 107 bilhões, a liquidez do FGC em torno de 87 bilhões e a linha em azul, que é a principal informação e que preocupa muitas pessoas, é que o FGC com 87 bilhões em caixa, ele seria capaz de honrar com aproximadamente 2,23% dos investimentos que existem no mercado financeiro e são elegíveis à cobertura do FGC. Então quer dizer que de todas as pessoas que investem em CDBs, em poupança, em conta corrente no banco, nos outros ativos que são segurados pelo FGC, apenas 2,23% desses investimentos estaria coberto hoje, considerando a liquidez do FGC. Então o FGC seria capaz de pagar apenas 2,23%. Mas vamos nos aprofundar
nessa informação, porque essa informação é muito vaga e vale a pena a gente entrar mais no detalhe para entender se realmente é só 2% ou tem algum mecanismo, alguma outra informação que a gente não está considerando e que o FGC tem uma cobertura maior. Então vamos lá. O relatório do FGC traz a informação do total dos saldos das contas cobertas pelas garantias, né? Então vocês podem ver aqui que em 2022 era quase 4 trilhões de reais, né? Então 3.899 trilhões de reais que estão cobertos pela garantia do FGC, mas o FGC tem uma liquidez de apenas 86 bilhões, então isso dá aproximadamente 2,23. E essas reservas do FGC, elas são mensalmente aumentadas pelas instituições, pelos bancos que enviam para o FGC 0,0,1 de todas as operações que acontecem no banco, em CDBs, em conta corrente, em poupança, as instituições financeiras contribuem com o FGC para aumentar essas reservas. Vale destacar que o FGC também faz uma gestão desse caixa, né? Esses 86 bilhões que ele possui em caixa são investidos para que tenha uma rentabilidade. Em 2022, em dezembro, 58% estava investido em compromissadas, 30% em letras do Tesouro e 12% em títulos do Tesouro NTN-B, né, que são aqueles títulos indexados à inflação. Legal a gente ver isso porque o FGC não está fazendo nenhuma loucura aqui, né? Os investimentos estão em renda fixa, em títulos seguros, né? Então esse caixa tá bem seguro e bem investido. Nesse slide aqui, o FGC apresenta no relatório anual como que está a distribuição dos seus ativos garantidos, né? Então daqueles 3 trilhões que são investidos em ativos cobertos pelo FGC, 53% estão nos depósitos a prazos, que são os CDBs, 24% em poupança, 7,8% em conta corrente, que são depósitos à vista, e aí vai reduzindo, né? LCIs, LCAs, e essa é mais ou menos a composição do mercado hoje. Então, basicamente, a maior parcela está investida em CDBs dos bancos, né? Dos grandes bancos e dos pequenos bancos, que é onde a maioria dos investidores que pensam em FGC está investido. Sempre que vai lá comprar um CDB, etc., analisa, né, e sabe que é um ativo que está sendo segurado pelo FGC. Pessoal, tem uma informação muito interessante que o FGC traz, que é uma análise das instituições, né, bancárias que são cobertas pelo FGC. Basicamente, o Banco Central ele faz uma distribuição de bancos por segmento. Então tem os bancos que estão na categoria S1, S2, S3, S4, S5. Os bancos que estão na categoria S1 são os bancos considerados pelo Banco Central com uma saúde financeira mais importante, né? São os maiores bancos do Brasil. Os bancos da categoria S2 são bancos um pouco menores, os S3 um pouco menores, S4 um pouco menores e assim vai. Então quer dizer que dos produtos que são cobertos pelo FGC, 78% são dos grandes bancos, são dos bancos que estão na categoria S1. 7% são das instituições financeiras que estão na categoria S2, 11% da S3, 4% da S4 e quase 0% aí nas categorias dos bancos S5. Então quer dizer que, da grande maioria dos investimentos cobertos pelo FGC, estão nos grandes bancos. E quais são esses grandes bancos que estão na categoria S1? São Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú e Santander. Então qual que é o principal ponto para a gente pensar aqui? 78% dos ativos estão nos grandes bancos. E esses grandes bancos, teoricamente, são bancos que têm uma possibilidade menor de quebrarem e de terem algum problema, né? Então é muito difícil imaginar um problema grave, um problema grande no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa, no Itaú. Caso acontecesse algum problema em algum desses bancos, provavelmente a gente já estaria com uma crise muito grande no mercado financeiro e aí com certeza o FGC não daria conta. Mas o que nós temos que pensar aqui é que se tirar fora todos os bancos da categoria S1, teremos apenas 22% dos investimentos cobertos pelo FGC que estão em outros bancos. E se a gente pensar dessa forma, quer dizer que o FGC, aqueles 2% de cobertura que ele daria para o total, agora, se a gente desconsiderar o S1, ele teria que cobrir apenas 22%, que seria dos bancos S2, S3, S4, S5, e a cobertura do FGC seria muito maior, muito mais representativa se desconsiderar os bancos da categoria S1.
Então, pessoal, se a gente desconsiderar os bancos da categoria S1, considerando num cenário onde a gente não vê um grande risco de quebrar ou de ter algum problema nos grandes bancos, a cobertura do FGC de 2% do total do mercado ela já sobe para 10%. Então, caso a gente tenha algum problema nos outros bancos das demais categorias, o FGC já teria uma cobertura de 10%. Então, já aumentou consideravelmente dos 2% para os 10%. E vale destacar que também temos grandes bancos que estão na categoria S2. Olha só a lista que eu peguei lá do Banco Central. Então nós temos aqui o Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco do Nordeste, o BNDES, o Citibank, o Credit Suisse, o Safra e o Votorantim. Então vocês podem ver que mesmo os bancos da categoria S2 são grandes bancos e que também não apresentam aí, historicamente grandes riscos de quebrar, de ter um default, etc. Vale lembrar que aqui está considerando apenas o porte, as informações do banco no Brasil. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o Credit Suisse, Citibank, etc., está analisando apenas a operação do banco no Brasil e não a sua operação global. Entrando mais a fundo aqui nas informações divulgadas pelo FGC no seu site, a gente consegue ver qual que é o total de ativos captados, de recursos cobertos pelo FGC, que estão então com os bancos da categoria S2, S3, S4 e S5. Vocês podem ver que a gente tem em torno de 800 bilhões de reais que estão com esses bancos, e que o FGC deveria cobrir aí em caso de algum problema. Desses 800 bilhões, o total garantido efetivamente pelo FGC é em torno de 400 bilhões. Por que é só 400 bilhões? Porque tem que considerar aquele limite, pessoal? Então tem algumas pessoas que têm 2 milhões, 3 milhões investido em algum desses bancos, mas a cobertura do FGC é até 250 mil por emissor. Considerando esses limites, esses indicadores por CPF, quer dizer que o FGC teria que cobrir em torno de 400 bilhões de reais. Isso quer dizer que 400 bilhões de reais é o que ele teria que cobrir dos bancos da categoria S2 a S5 e vamos relembrar o que a gente viu lá no início da apresentação. Ele tem hoje, o FGC, tem em torno de 86 bilhões em liquidez. Então quer dizer que se tivesse algum problema nessas instituições financeiras aqui, o FGC teria uma cobertura aí de mais de 20%, tá? Então teria em torno de 21% em caixa para pagar os credores, os investidores que têm ativos, CDBs, etc., nos bancos das categorias S2 a S5. E por que eu trouxe essas informações? Para refletir, para a gente pensar junto aqui, que inicialmente, quando a gente pensa no FGC, a nossa ideia é, o FGC é feito para cobrir o mercado financeiro como um todo, mas, na verdade, os bancos, as instituições que estão na categoria S1 são bancos super sólidos, e que é difícil acreditar que algum desses bancos vai quebrar, vai ter algum problema. Claro que pode acontecer, mas é difícil de acreditar. Então eu acredito que faz muito sentido essa análise, onde a gente entra mais a fundo no FGC e entende que ele é feito, e ele vai dar segurança para as instituições dos segmentos abaixo, do S2 ao S5, que são bancos menores e que esses bancos sim, eventualmente podem ter algum problema, mas a cobertura do FGC para essas instituições é de mais de 20%. Então, um número aí bem mais razoável, Pessoal, se tu achou interessante essa análise, comenta aqui embaixo, deixa a tua curtida e compartilha com as pessoas que tu conhece e que tu acha que precisa receber essa informação. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.